Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas estudando o livro O Intercessor Feliz, de Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos então no áudio 5. Deus me mostrou há muitos anos o quão poderosas nossas orações são. No final da década de 1990, era bem descolado ter uma espada na igreja. Muitos de nós sentíamos que ter uma espada era uma declaração profética de estarmos em guerra e de que Deus estava lutando por nós. Nós as utilizávamos para as batalhas espirituais e para declarações proféticas. Todos os tipos de atos proféticos eram feitos com espadas, e nessa época participei de uma conferência na qual chamávamos todas as mulheres e as condecorávamos para o reino usando uma espada. Foi um tempo divertido. Pensei que seria interessante comprar uma adaga. Eu gostava de como as adagas eram usadas em tempos de guerra. Elas eram usadas para guerrear e para extrair pontas de lanças que feriam os soldados durante a batalha. Pesquisei em uma loja virtual e encontrei uma chamada Adaga do Guardião do Estado. Profeticamente, aquilo soou bem para mim. Senti-me como uma guardiã sobre a minha casa. Aguardei por 6 longas semanas depois de encomendá-la. Durante esse tempo, me senti como se estivesse atravessando um tempo de surdez por não conseguir ouvir Deus falar. Foi um tempo silencioso. Bem, certo dia a adaga chegou. Mal pude acreditar no tamanho da caixa. Ela deveria ter pelo menos uns 2 metros de altura. Pensei que eles realmente protegiam seus produtos. Enquanto eu abria o pacote, coloquei a mão por dentro da caixa e comecei a puxar aquela espada imensa. Quando a retirei da caixa, meus ouvidos espirituais se abriram e escutei. Você pode pensar que suas orações são como adagas, mas eu as considero como espada. A espada que recebi naquele dia era uma de empunhadura dupla. Conta-se que William utilizou esse tipo de espada durante as suas batalhas pela liberdade de Escócia. Essas foram usadas nas guerras. Os guerreiros usavam as 2 mãos para segurá-la e controlavam seus cavalos com as pernas. Existe uma parte da espada que é coberta por uma tira de couro que serve para a segunda mão. Nos tempos de guerra, os inimigos eram esfolados em suas peles, eram envoltas nessa parte da espada. Sim, sei que isso é grotesco, mas acho que você entendeu o ponto que desejo enfatizar. O nome dessa espada é Guardiã do Estado. Quando liguei para a empresa para comunicar o erro, eles disseram que eu podia ficar com a espada. Jamais me esqueci da palavra do Senhor que recebi naquele dia. Era como se ele a tivesse enterrado em meu coração como um presente pessoal. Na véspera do ano de 2007, eu e mais um grupo levamos aquela espada até a costa do Pacífico, para uma pequena cidade que estava em nossas orações já havia anos. Um líder inspirado pelo diabo naquela região havia morrido. Em consequência, muitas mudanças na atmosfera estavam acontecendo. Quando uma mudança acontece no reino espiritual, pode parecer que coisas confusas e malucas estejam acontecendo. Eu sabia que quando aquele homem morresse, haveria uma mudança na liderança do reino espiritual, pelo fato de que havíamos nos unido aos cristãos daquela região em oração e irmos até aquele lugar há anos. Senti uma mudança acontecendo 2 semanas antes da morte do líder. Quando recebi um e-mail dizendo que ele havia morrido, a estratégia profética de oração estava começando a se revelar. Conversando com os outros e ao descobrir o que sentiam e ouviam, soubemos que era importante que fôssemos lá antes do ano novo. Sentimos que havia uma competição para uma posição demoníaca. Uma semana antes desses eventos, eu estava em casa com 2 dos meus netos, Judá e Diego. Estávamos brincando no quarto de hóspedes, no 2º andar. Judá decidiu subir nas prateleiras do armário e pular sobre uma pilha de lençóis e travesseiros. Parecia divertido. Olhei para ele enquanto brincava e ouvia a palavra estabilizar. Quanto mais eu ouvia, mais tinha a sensação de que Deus estava falando comigo sobre o ano que se aproximava, que era 2008, seria um ano de estabilização. As coisas que estavam fora do lugar seriam trazidas de volta e estabilizadas. E não somente isso, mas também nós, como cristãos, seríamos os estabilizadores, levaríamos uma força estabilizadora para onde fosse necessário. Quando fomos até a costa para orar, percebemos que estabilizar era o que estávamos fazendo naquele dia. Estávamos trazendo uma força estabilizadora para aquela região e decretando paz sobre a confusão.
Trazer a espada e empunhá-la na areia na praia foi um ato profético, mostrando ao reino espiritual que as orações dos santos eram poderosas e fortes. Pouco tempo depois dessa viagem de oração, conversei com uma das pastoras daquela região e ela me disse que conseguia enxergar com mais clareza, que possuía mais lucidez e menos confusão. Nossas orações são muito maiores do que imaginamos. As estratégias de oração que Deus nos dá têm poder para transformar o mundo. O poder de um único homem. A história de 1 Samuel 14 é fantástica. Muitos intercessores deveriam ser capazes de se relacionar com ela. Ao ler e meditar sobre esse conteúdo, uma das primeiras coisas que percebi foi que os versículos 4 e 5 falam de 2 pedras afiadas. Por que elas foram colocadas nessa história? O que elas têm a ver com qualquer coisa? Porque o autor descreve essas 2 pedras? E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de Bozés, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micamás e a outra para o sul, de fronte a Gibeá. 1 Samuel 14, 4. Vejamos os significados da passagem de acordo com a Bíblia de estudo. Bozés significa brilhante ou escorregadia, e Sené significa penha aguda e afiada. Era a rota mais improvável que alguém poderia escolher, por isso a surpresa dos filisteus quando Jonatas foi descoberto. Estar posicionado nessa guerra espiritual é muito importante. Frequentemente sinto que devemos entrar furtivamente quando vamos até um lugar para orar. Você pode perguntar, é importante ir até um lugar especial para orar ou podemos orar de onde estamos? Sim, é muito importante. Na maior parte do tempo, tenho uma noção marcante do que é importante estar ali, localmente. Jonas e seu escudeiro não falaram nada para ninguém. Estou certa de que, se estivesse contado o que estavam planejando, eles tentariam impedi-los ou acompanhá-los. E isso teria estragado todo o plano. Eles não seriam capazes de entrar sem serem percebidos. Quase sempre, nossas orações como intercessores são feitas secretamente. Então, os atos proféticos que fazemos são fruto da nossa intercessão. O rei Saul estava debaixo de uma romeira, 1 Samuel 14, 2. Ele não queria enfrentar os filisteus. Conforto era tudo o que ele queria. Israel aguardava e desejava que seu rei guerreasse. Jonatas, vendo isso tudo, decidiu agir. Então ele e seu escudeiro foram furtivamente lutar no acampamento dos filisteus. Deus está buscando intercessores que sejam apaixonados por ele e pelo seu reino. Seja por meio da intercessão de um ou de 2, não importa para ele. Somente um homem que caminhou nessa terra há mais de 2000 anos foi necessário para transformar o mundo para sempre. Um homem, Jesus. Então Jonatas declara ao jovem que carregava sua armadura: Vem, passamos a guarnição desses incircuncisos e porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14, 6. O termo incircunciso era utilizado pelos israelitas a fim de denegrir os gentios ou inimigos. Entretanto, era um lembrete da aliança de Deus com seu povo. Jonatas e seu escudeiro faziam parte do povo da aliança. Logo, as chances numéricas não eram aplicáveis, pois o Senhor estava do lado deles. Não é apaixonante a coragem e a atitude de Jonatas? A declaração de Jonatas tem 2 desdobramentos contra seus inimigos. O primeiro era de que eles eram inimigos do Senhor, e o segundo era a declaração que ele carregava consigo uma grande multidão. Ele estava debaixo de uma aliança com Deus, dos deuses e Rei dos reis. Essa é uma atitude que precisamos ter em nosso espírito quando entramos em intercessão. Quantidade não tem nada a ver com o que Deus deseja fazer no reino espiritual. O que importa é a coragem e a paixão. O que Jonatas e seu escudeiro fizeram naquele dia gerou uma grande comoção, tanto no mundo visível, invisível, como no terreno. Ninguém em sã consciência teria feito o que Jonatas fez, quando declarou seu escudeiro: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado em nossas mãos, e isso nos será por sinal. 1 Samuel 14, 8. Mas quando de nós sabemos que não lutamos essa guerra com nossa mente e sim com nosso espírito, veja o que aconteceu. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu
pajem de armas. E disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens em cerca de meia geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. 1 Samuel 14:12. Observe o fruto da paixão de um único homem pela justiça. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial e em redor. E também estes se juntaram com israelitas que estavam com Saul e Jonatas. 1 Samuel 14:20. Os hebreus, aqueles que se escondiam, e os regenegados, que não faziam parte do exército de Saul, vieram lutar por Saul. A coragem de um só se tornou a coragem de muitos. Quando olhamos para Jonatas nessa história, podemos ver como uma vida no ataque é vivida. Veja como nada é impossível para Deus. Quando decidimos fazer atos proféticos que parecem loucura, escolhendo viver no ataque ao lado de Deus, ele guerreará em nosso favor. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. 1 Samuel 14:23. Que a mudança de posição comece. Em nome de Jesus. Amém.